compor a mesa aqui a professora Patrícia Batista, o professor Marco Antônio, professor Matheus Meotti e o professor Eduardo Val, então, que passa a coordenar essa mesa, quarta mesa do dia. Boa tarde a todos e todas. Estamos na última mesa do encerramento desse quarto fórum que a gente vem organizando já há alguns anos. Uma vez mais, tenho que agradecer a presença da professora Patrícia Batista, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aceita sempre com a melhor das disposições, com a generosidade que caracteriza aqueles que realmente vivenciam a academia, não como uma ocupação a mais, mas sim como uma realização de vida, né, Patrícia? Então, muito obrigado. Também agradeço ao professor Marco Antônio Macedo, meu antigo e querido amigo, um homem que já é o decano quase dessa faculdade, mas um homem que sempre está renovando o conhecimento aqui na nossa faculdade. O professor que tem um antes e depois na área do direito tributário e financeiro no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, e esse nome é Marco Antônio Macedo, que com sua competência tem desenvolvido essa área junto a nossos alunos. E um jovem professor renovando os quadros docentes, o meu orientando, que já me acompanha há alguns anos, o Matheus Meotti Silvestre, que foi um brilhante aluno aqui da nossa Faculdade de Direito, um bacharel nota 10, e como todo bacharel nota 10, ele imediatamente acedeu ao mestrado, a nosso mestrado em Direito Constitucional, onde continua com um brilho ímpar. Isto não é elogio de um orientador. O Matheus simplesmente no último ano tem apresentado papers que têm sido premiados e recepcionados não só no Brasil como no exterior, na República Dominicana, no Chile, recentemente também nos Estados Unidos, em Boston, ou seja, produzindo com qualidade, com uma produtividade a nível internacional. E então a gente também tem que mostrar esses novos valores que estão aparecendo na academia, e eu tenho um orgulho muito especial de que ele esteja nessa mesa no dia de hoje. Então, sem mais demoras, estamos todos em casa, vou ceder a palavra, vou passar a palavra então à nossa querida Patrícia, que é a estrela da nossa mesa hoje. Muito obrigada, Eduardo. Sempre com enorme prazer que eu venho aqui. Eu contei isso na última vez que eu vim. Eu passei no vestibular para cá e vim quando me inscrevi, enfim, e vim aos primeiros dias de aula aqui, mas eu morava longe, acabei ficando no Rio, mas assim, os meus primeiros dias de aula, com 18 anos aqui, né, você sempre você entra nesse prédio antigo, estava feliz e contente. Então, né, eu guardei daqui uma imagem boa, assim, daqueles 18 anos de alguém feliz e contente quando passa no vestibular e vem para uma realidade de faculdade. Não fiquei no resto dos tempos, mas guardei assim essa imagem. Então, assim, venho aqui com muito prazer. E tem um outro caso, até eu e Marco Antônio, eu estava falando para o Matheus, que eu e Marco Antônio nos conhecemos há mais tempo do que a gente gostaria de confessar, mas na verdade, assim, vou aqui fazer uma confissão para vocês. Eu, sei lá, com 20 anos, não sei, devia ser isso, eu devia ter uns 20, o Marco Antônio devia ter uns 25, 26, por aí, né? O Marco Antônio, procurador do município jovem, e eu estagiária na Procuradoria do município, onde eu estagiei 2 anos. Eu nunca fui diretamente supervisionado pelo Marco Antônio, mas era um lugar muito pequeno, né? Então a gente convivia muito, foi um lugar que eu, assim, também, né, eu acho que na vida a gente vai carregando as nossas experiências e os lugares onde a gente passa e as relações com as pessoas que a gente convive. Os 2 anos que eu passei na Procuradoria Tributária da Procuradoria do Município, tributário, você vê, minha vida foi muito longe para isso, mas naquele momento eu achava que eu queria aprender direito tributário e fiz 2 anos, aprendi alguma coisa, devo ter esquecido tudo já, né? Devo ter esquecido tudo já, mas enfim,
Fui estagiária naquela repartição com pessoas ótimas, num ambiente ótimo, a gente tinha um ambiente de trabalho excepcional, assim, tanto que dos estagiários naquele período, quase todos tiveram carreiras brilhantes, né? Era um ambiente profissional muito estimulador, com pessoas que eram jovens, né? Porque a faixa etária era basicamente toda do Marco Antônio. Era um lugar de pessoas jovens, mas com vontade de fazer um serviço público de boa qualidade. Então, assim, vou dizer para você, conheço o Marco Antônio há mais de 25 anos, por aí. Então, né, desse tempo, e aí acabamos seguindo carreira acadêmica, meio que, basicamente, porque a gente gosta de estudar. Eu acho que, no fundo, eu sempre conto essa história para os meus alunos, eu nunca pensei em dar aula. Se alguém me dissesse na faculdade que eu ia dar aula, eu falei, que dar aula? O quê? Que viagem é essa? Mas eu sempre gostei de estudar. Então, assim, eu nunca pensei em dar aula, mas saí no meu primeiro dia que acabou a graduação, assim, quando é que eu vou me inscrever no mestrado? Qual é o próximo primeiro mestrado? Né? E naquela época isso era uma coisa muito, muito incomum, porque nem tinha mestrado. Não era fácil achar um mestrado, né? Achar um mestrado. O Marco Antônio naquela época já estava no mestrado da PUC, né? Mas era uma coisa, era muito incomum. Né? Assim, foi difícil até achar um mestrado para fazer, né? Que a UERJ começou o mestrado 2 anos depois e foi o período que eu acabei entrando. Então, assim, e aí uma coisa leva a outra. Na verdade, a história é essa, uma coisa leva a outra. Eu fui para o mestrado porque eu queria estudar, porque eu achava que a faculdade tinha sido insuficiente. Eu preciso estudar mais coisas, eu preciso aprender mais coisas, o que eu sei não está faltando alguma coisa nessa história para preencher. E aí eu fui para a faculdade, fui para o mestrado, e aí, assim, uma coisa puxa a outra, né? Eu fui para o mestrado, aí já me chamaram para dar umas aulas como substituta e tal, e aí eu fui para o doutorado. E aí, simplesmente, com o doutorado não faz nenhum sentido não dar aula, assim. O doutorado você tem que dar, assim. Aí você entra num círculo virtuoso, que estuda, mas eu sempre falo, até meu marido, para mim não faz sentido estudar se não for para compartilhar o que a gente estuda com alguém. E aí, para não me alongar nessa história, esse nosso tema de hoje tem a ver muito com esse processo. Eu já dou aula no programa de pós-graduação da UERJ também há quase 10 anos. 10 anos, 9 anos, 10 faz em 2017. E uma das coisas que pegou a gente pela proa, né, em 2008 foi a crise de 2008, a crise econômica, a crise dos bancos, a crise norte-americana, a quebra dos bancos. E aí, naquele momento, assim, eu também acho assim, a gente tem que estudar o que está acontecendo. Né? A gente tem que estudar, o estudioso, a pessoa que gosta de estudar, tem que estar antenada no mundo em que vive. E a primeira pergunta que eu fiz naquele contexto o direito tem alguma coisa a ver com essa crise? Né? O direito tem alguma coisa a ver com esta crise dos bancos, com essa crise financeira? Não sei se vocês estão muito recordados do que aconteceu. Houve a quebra de inúmeros bancos. Esse ano teve um filme concorrendo ao Oscar, como é que era o nome? A Grande Aposta. A Grande Aposta. Alguém viu A Grande Aposta? A Grande Aposta narra bastante bem um processo que aconteceu e que levou a uma debacle do sistema financeiro norte-americano na forma como ele era concebido. Não só, tem um outro filme, até foi um aluno que me indicou, foi um documentário que ganhou o Oscar, chamado Inside Job. Quem narra é o Matt Damon. O Inside Job, vale a pena, você consegue baixar fácil na internet para ver o Inside Job. O Inside Job é uma grande questão sobre o papel do Estado nas crises econômicas, naquela crise, não nas crises, naquela crise. Né? É o Matt Damon e começa narrando o caso da Islândia. O caso da Islândia é um caso interessantíssimo. E, no fundo, assim, eu até não sei como é que alguém que não é dessa área assiste esse documentário assim, né? Mas o documentário ele é muito eloquente para um estudioso do direito público preocupado com o papel do Estado durante esses processos. Já tem alguns anos que eu uso na pós um texto, até gente que como bibliografia obrigatória para entrar, um texto de um professor italiano chamado Sabino Cassese, a crise do Estado, a crise do Estado.
O texto chama, o livro tem em português, foi editado pela Fórum. A edição que eu tenho é uma edição argentina, né? Mas também é super fácil de encontrar. E assim, exatamente esse processo que eu quero falar. Ele fala que os estados contemporâneos, na crise, eles são, assim, na vida contemporânea, no processo de globalização, os estados deixaram de ser condutores da economia para passarem a ser reativos à economia. A economia, e essa é uma premissa que eu vou querer discutir, a economia, a vida econômica, a globalização, as coisas acontecem e o Estado atua a posteriori, como um reator desse processo. Ele reage, os eventos vêm de fora e ele só atua na sequência para tentar se adaptar àquelas circunstâncias. E esse é o ponto que eu quero discutir nesse livro do Cassés. Ele fala muito isso, que o papel dos estados contemporâneos em relação à economia mudou substancialmente. E a globalização é uma das principais responsáveis por essa mudança de papel. É isso mesmo. Eu, então, no mestrado, naquela época, na pós-graduação, eu comecei a incorporar bibliografia da crise, né? Por quê? Não é que eu quero estudar só aquela crise, mas aquela crise, porque ela ocorreu e foi muito intensa, é um ótimo laboratório para a gente entender o que o Estado norte-americano fez, o que os Estados europeus fizeram, como fizeram. Se houve uma falha regulatória ou um excesso de regulação estatal na origem da crise, se há instrumentos para a gente conter a crise, se a gente poderia superar, se o direito fornece respostas para conter a crise. E aí, assim, eu juntei, eu até trouxe aqui, ó, uns 2 anos depois, mais ou menos, da crise de 2008, os autores de direito, porque você tem várias abordagens para uma crise dessa, sociológica, política, e o direito entra, os autores de direito, professores de direito, começaram a escrever livros sobre isso. Quer dizer, então a gente hoje já tem uma literatura uma literatura reflexiva sobre a crise de 2008. Mas o curioso é que o mundo contemporâneo é próximo em crises. Já houve outras crises. Depois dessa crise do sistema financeiro, veio a crise europeia dos países, da dívida grega, da dívida... E outras questões já se puseram, em que a gente tem que retomar essa reflexão que já foi feita em 2008 e a gente volta a essas reflexões em 2008, em 2010, em 2000... E agora, eu acabei de conversar, recebi um professor alemão semana passada, foi semana passada ou semana retrasada? Agora eu já nem sei, tanta coisa. Veio um professor da Universidade de Freiburg, um professor de Direito Administrativo alemão. Ele foi dar um curso de uma semana em São Paulo, na USP, e ele queria vir ao Rio. Meu colega professor lá de São Paulo falou, o alemão quer ir ao Rio. Aí eu falei, não seja por isso, o alemão vem se encontrar conosco aqui. E uma conversa que nós tivemos era exatamente a crise na Alemanha, agora da crise dos refugiados e as dificuldades que isso posta do ponto de vista jurídico. E aí, para completar esse cenário de crise, a gente tem as nossas crises aqui, que não são poucas nesses 2 últimos anos que nós estamos vivendo. Então, assim, eu narrei para vocês um cenário pelo menos de 4 crises diferentes num período de menos de 10 anos, que o que eu quero refletir com vocês o que eu posso aproveitar dessa literatura aqui, que foi produzida na crise de 2008, e alguma coisa que já se produziu na Europa a partir da crise de 2010, para a nossa situação atual de crise. Existe uma crise aqui financeira no Estado brasileiro e que é particular, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro. Vocês devem ter lido nos jornais, por exemplo, que o Estado decretou falência, queria decretar falência, decretou estado de calamidade. Isso é juridicamente aceitável? O direito tem lugar na crise? A crise é algo em que o direito atue? Todas essas reflexões são feitas nessa literatura, tá? É uma literatura. Eu já tive até orientação de dissertação de mestrado sobre a crise, acoplamento entre o direito e a economia num contexto de crise. Tem um livro do Habermas, o Habermas bem velhinho, sei que já não morreu, mas um livro
Não morreu não, né? Então, mas assim, uma das últimas, deve ter saído há uns 4, 5 anos que eu comprei, em que ele fala de várias coisas da situação europeia, mas um capítulozinho ele comenta a crise econômica, essa crise de 2008 e as discussões da Europa. A Europa é um mais barato você conversar com europeus ou ler textos europeus, porque isso afeta muito o projeto europeu. O cenário de crise compromete demais o projeto da Europa. Eles hoje em dia estão temerosos. Uma das minhas conversas com o alemão foi essa. Eles estão temerosos do projeto europeu, tantas as crises que têm sossobrado, e essa crise dos refugiados agora é bastante grave. Só, Patrícia, para completar, na sexta-feira passada recebemos 4 professores da Polônia, da Universidade Wrocław, aqui no Salão Nobre, e depois no almoço, esse era o tema. Esse é o tema que os preocupa. É um tema que põe em risco um projeto que, assim, eu sou fã do projeto europeu, não tem como não ser, né? Assim, eu até conversava com a Europa, não tem outra saída. E ele até falou, olha, a gente não tem como viver no mundo em que tem Estados Unidos e China, se não for como a Europa. Então, assim, a vivência do projeto, a sobrevivência do projeto é essencial para eles lá. Concordo com você. Então, assim, a minha questão aqui com vocês, para tratar de direito e crise, e especialmente do direito administrativo e crise, é refletir sobre o papel do direito nessas crises, né? O direito tem coisas a fazer, é fora do direito, porque essa é a primeira reflexão. Tem uma autora, uma professora da London School of Economics, a Julia Black, ela tem aqui esse texto, Managing the Financial Crisis, the Constitutional Dimension, né, a dimensão constitucional Em algum momento desse artigo, eu até procurei e não achei, mas eu me lembro bem disso, em que ela dizia, e assim, crises vão ocorrer, crises ocorrem sempre. Crises, você não tem como prever crises. Isso também era parte de uma literatura que a gente discutiu. Não há como prever crises, só a percepção de que elas ocorrerão. Né? E como é que o direito tem que lidar com isso? Isso é o direito que resolve? É o direito que o direito soluciona crises? Ou o direito é causa da crise? Tem aqui nesse livro também um outro livro, The Financial Crisis and Constitutional Perspective. Esse eu tenho a cópia, foi um aluno que comprou e esse livro é muito bom. Um dos organizadores é o Teubner, né? Um espanhol, Alberto Febraio. Enfim, é um livro muito denso, assim, são muitos artigos em que eles discutem sociologicamente e juridicamente o papel do direito nas crises. Alguns dizem assim, olha, o direito contribui para a crise, o direito é causa da crise. Na crise americana, eu cheguei a ler textos em que alguns autores diziam... Eu cheguei a ler autores que diziam isso. É difícil de comprar essa ideia. Há uma percepção, e no documentário Inside Job é essa a tese que é vendida, que a crise financeira nos Estados Unidos foi uma crise de falta de direito. Ou seja, a omissão regulatória do governo norte-americano é que deu ensejo à crise. Essa é a perspectiva mais geral, é a perspectiva mais difundida. No comparativo, aliás, o alemão me perguntou isso, curioso, vocês aqui vão ter uma bolha como nos Estados Unidos? Vocês têm risco de bolha aqui? Porque eu falei para ele que a gente está em crise. E uma pergunta que ele me fez vocês têm risco de bolha aqui? Né? Ouvi dizer que os imóveis subiram, vocês têm risco aqui de ter um processo de bolha imobiliária que está na origem da crise norte-americana e que teve efeitos na Alemanha? Aí eu falei, não, sabe por quê? Porque aqui a gente tem uma regulação de risco do mercado financeiro muito mais rigorosa. E isso veio do PROER, no governo Fernando Henrique. A gente teve um bom saneamento do mercado financeiro nos anos 90. Muitos bancos quebraram, mas o mais importante que a gente teve depois disso existe aqui uma regulação do mercado financeiro muito restrita. O nível de exposição a risco que o mercado financeiro tem que ter, por exemplo, porque o exemplo que eu dei para ele, está até no jornal hoje, para obter um financiamento imobiliário no Brasil é dificílimo. É dificílimo. Aí eu falei para ele, olha só, os imóveis podem até estar caros, mas assim, quase ninguém consegue financiamento imobiliário aqui. A gente não tem crise porque os nossos financiamentos não vão quebrar.
Mas por que isso? Porque os bancos são... Não, porque o governo não deixa. A regulação do sistema financeiro, que é um tema muito interessante de estudo. Eu já tive vários alunos escrevendo monografias e até dissertação de mestrado sobre regulação do sistema financeiro no Brasil. É um caso muito interessante. A crise de 2008 provocou no órgão, entre aspas, regulatório supranacional, que é o Conselho da Basileia, o Comitê da Basileia. O Comitê da Basileia, depois de 2008, editou regras mais rigorosas. A gente tem Basileia I, Basileia II e Basileia III, que foram um conjunto de regras de prudência do sistema financeiro editadas por conta da crise de 2008. A gente não tem dificuldade no Brasil de incorporar a Basileia III, porque o nosso conjunto de regras de prudenciais do sistema financeiro é bem mais, mantém o mesmo nível de rigorismo. Nos Estados Unidos, todo o mercado de produtos financeiros que não sejam bancos de varejo não são objeto de regulação. Aqui não tem isso. Assim, os bancos são obrigados a manter reservas prudenciais muito altas. Nem derivativo você edita, você não cria produtos financeiros que não passem pela CVM. Então a gente tem... E aí eu expliquei isso tudo para o alemão. Eu falei assim, olha, posso estar muito errada, mas eu acho pouco provável que a gente no Brasil tenha uma debacle nessa seara, porque a gente já tem, antes da crise de 2008, uma regulação prudencial muito mais intensa. Vou dizer assim, no Brasil as coisas são boas? Não, mas a gente teve muitos problemas no passado e em algum momento fez uma regulação. Então, assim, havia uma percepção geral de que o problema da crise nos Estados Unidos, que de uma certa forma contaminou a Europa, era um problema de falta de regulação. Mas vocês sabem que eu li um texto de um autor, até um economista, dando um diagnóstico diferente. Ele diz assim, não foi falta de Estado, foi excesso de Estado. É minoritária essa tese. Mas é bom a gente saber que tem gente que pensa diferente. O que ele dizia? Ele dizia que quem mais provocou essa crise foi o próprio governo, dizendo o seguinte: era um projeto da administração Clinton aumentar o crédito habitacional nos Estados Unidos. Então, havia uma política de governo de aumento do crédito habitacional, intensa. E aí, como o governo despejou dinheiro nesse projeto, as agências de fomento à política habitacional e os órgãos passaram a conceder empréstimos habitacionais para quem não tinha capacidade de pagar. O aumento no crédito habitacional, um incremento expansivo, levou à concessão de empréstimos em níveis muito inseguros, né? Dei uma lida. Quem não viu A Grande Aposta, vale a pena ver, depois de me ouvir falar, para olhar com os olhos do direito. Para quem olha o filme com os olhos do direito, não olha os filmes só com os olhos de lazer. Eu fui com meu sobrinho de 18, 20 anos, ele não gostou do filme. Eu saí do filme feliz e contente, assim, achando muito legal. Meu sobrinho detestou o filme, coisa sem graça. E olhando o filme a partir dessa ótica regulatória, assistir o filme sobre a ótica regulatória, aonde houve níveis de exposição a risco permitidos pela completa falta de regulação. Inclusive, um ponto importante do filme e que os textos debatem é a questão das agências de classificação de risco. As agências de classificação de risco, a gente estuda no direito regulatório, no direito administrativo, como típicos instrumentos de autorregulação. A gente estuda as agências de classificação de risco como... E há hoje, no direito administrativo, uma certa... que eu compartilho dela, um certo entusiasmo com a autorregulação. Eu compartilho algum desse entusiasmo. Eu acho que a gente tem que estimular a corregulação ou o compartilhamento de instrumentos regulatórios entre o Estado. E a gente tem desenvolvido isso. A CVM tem alguns... A dos seguros, como é que é? A dos seguros, SUSEP. A SUSEP tem investido em alguns instrumentos de regulação compartilhada, como em que uma parte da regulação estatal é transferida para órgãos de classe ou para órgãos do setor, e que eu tenho alguma simpatia pelo seguinte:
esses instrumentos de regulação compartilhada permitem você compartilhar com a sociedade uma parte da responsabilidade. E mais, algumas esferas sancionatórias demandariam um aparato público que, se você cooptar o agente do mercado para algum tipo fica mais barato, o Estado fica menor. Eu tenho alguma simpatia, mas esse exemplo, por isso eu digo, a gente vai aprendendo com os exemplos. Esse caso da crise financeira de 2008 lança luzes para um instrumento de autorregulação que falha flagrosamente. O filme é bastante eloquente em mostrar como o ente que teoricamente classifica os ativos, os investimentos, ele tem padrões totalmente, ele é capturado, ele tem padrões totalmente insuficientes e ele guia. Vocês devem ter ouvido falar isso agora na nossa crise, tá? A gente tem uma crise de 2008 que como paradigma, porque ela é muito recente e ela já demandou estudos acadêmicos, e a gente tem que pegar isso, porque não sei se vocês prestaram atenção, o Estado do Rio, o município do Rio perderam o grau de investimento, ou o Brasil perdeu o grau de investimento, e se você perde o grau de investimento as regras de prudência dos fundos internacionais de pensão, etc., eles só podem direcionar investimentos para ativos classificados por 2 ou 3 agências internacionais de classificação de risco como investimentos seguros. Se você perde essas classificações, você deixa de receber dinheiro de inúmeros investidores institucionais estrangeiros. Então, isso vai muito na linha do que o Cassese fala na crise do Estado. O Estado Nacional fica completamente refém de agências internacionais de classificação de risco, cujos critérios de transparência são desconhecidos, cujos critérios de eleição são muito frágeis, e todo o processo econômico e toda a economia muito interligada nesses modelos, e você fica meio perplexo, e os Estados nacionais viram muito reativos. Então, o filme lança luz, por exemplo, o filme é duríssimo com as agências de classificação de risco. Assim, a caricatura que ele faz da dirigente de uma dessas agências é impagável. Né? O cara pergunta, mas e... Não me fale disto, não me fale. Esse modelo de corregulação, esse modelo de autorregulação, pelo qual eu acabei de dizer para vocês, eu tenho muita simpatia pela autorregulação, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o exemplo recente mostra como ele tem muitas falhas de processo. Mas, evoluindo um pouquinho, quer dizer, a Julia Black, ela fala aqui, olha, a crise financeira requereu do Estado, não apenas na Grã-Bretanha, requereu que o Estado interviesse nos mercados financeiros numa medida que é sem precedentes. Na verdade, na cultura nos Estados Unidos, na cultura na Europa com mais força, nos Estados Unidos, o que a gente tem de relato é que foi editada uma lei logo na sequência, Dodd-Frank Act. O Dodd-Frank Act foi a lei que foi editada como uma reação à crise de 2008. O Dodd-Frank Act, ele tinha pretensões mais ambiciosas do que o que ele conseguiu implementar. Na verdade, assim, os mercados financeiros norte-americanos conseguiram deixar fora ainda da regulação estatal toda a atividade bancária de investimentos financeiros, que é o que a gente chama aqui dos bancos de investimento. A gente tem os bancos de desconto e os bancos de investimento. Os bancos de investimento continuam fora. E o Dodd-Frank Act, assim, quando o governo quis editar uma regulação, ela era muito mais intensa. O Congresso norte-americano ceifou muito dessa regulação. Então, assim, não houve nos Estados Unidos um avanço regulatório de intervenção estatal no mercado financeiro. Não vou dizer que continuou tudo na mesma coisa, mas não mudou tanto como era a expectativa de ser mudada. Há muitos textos comentando o Dodd-Frank Act, há muitos trabalhos comentando isso e mostram. Mas na Inglaterra, na Europa, de um modo geral, era o que ela diz aqui. A crise financeira requereu que o Estado, não apenas no Reino Unido, interviesse nos mercados financeiros numa medida que é sem precedentes.
esse artigo, o objeto dele é o gerenciamento dessa crise. E aí, na dimensão constitucional, qual é a preocupação dela? Como o sistema de separação de poderes na Inglaterra funcionou durante o processo de crise. Porque esse é um ponto relevante para o que a gente estuda aqui. Como o Estado funciona na crise? Como é que o esquema de separação... E o que ela diz? Nos Estados Unidos, ela fala, olha, nos Estados Unidos foi um problema, né? Ela diz que, aqui, ó, em contraste com os Estados Unidos, onde o Congresso foi intensamente envolvido nos bailouts, que é nos salvamentos dos bancos, houve embates entre o executivo, quase paralisou, tá? Embates sérios entre o executivo e o legislativo. O que ela diz? O governo parlamentar britânico funcionou durante a crise melhor do que ela esperava. O Estado britânico, a estrutura de Estado funcionou de forma azeitada, em que o governo precisou tomar as medidas, porque ela diz, isso mostrou, um ponto interessante da reflexão dela, como a nossa Constituição flexível funciona. Muito legal essa percepção de refletir sobre a crise, sob a ótica de uma Constituição flexível. E a nossa Constituição flexível e nosso sistema de arranjo de poderes funcionou durante a crise, permitindo o governo. Aí é uma expressão que eu fiquei um pouco cabreira, tá? Assim, sobre qual é a extensão que ela usou isso. Eu vou ver se eu acho o trechinho que ela diz. Ela usa um termo que eu falei assim, como assim? No básico é isso: o governo agia rápido, intervia e perguntava depois. Não sei como é que isso funciona muito bem na democracia, né? Ou essa predominância do executivo em momentos de crise, porque no fundo é isso que a gente assiste. Em um momento de crise econômica, especialmente, o executivo costuma ser o poder que mais se destaca. E aí, no modelo de separação britânica, o sistema decisório fica forte no executivo. Isso para eles funcionou ok. E aí ela diz assim, a crise levou à criação de novos e desafiadores papéis para o Estado e à criação de um aparato administrativo para lidar com esses desafios. Em vários aspectos, a formalização, a juridificação e uma maior transparência estão substituindo uma informalidade e uma opacidade no que diz respeito à gestão de coisas financeiras. Na verdade, a regulação do sistema financeiro ela é muito acusada de ser opaca e de falta de transparência. Aqui, em alguma medida, também. Tá? Aqui, em alguma medida, também. E aí ela diz que essa crise forçou na Grã-Bretanha uma maior transparência e a um discurso maior jurídico, uma juridificação. Em geral, essa regulação se passa muito num discurso econômico, em parâmetros econômicos, e o argumento é que essa crise provocou, além da transparência, uma juridificação dessa regulação. Ou seja, essa matéria toda passou a ser mais domada pelo direito. Tá? Então, assim, essa é a experiência que eu posso passar para vocês a partir dessa literatura que foi produzida a partir da experiência da crise de 2008. Pois bem, veio a crise de 2010. A crise financeira, que alguns dizem que foi uma contaminação dessa crise de 2008, que é a crise da dívida grega, a crise dos países do sul da Europa. E nessa crise tem um fato que, do ponto de vista jurídico, é bastante eloquente. Qual era a discussão? Os países ricos da Europa socorrendo os países em dificuldades. Quer dizer, os alemães e franceses, a Europa ela é constituída por fundos comuns, o governo europeu, a Europa Unida é constituída por fundos comuns, e os recursos
da Europa que vão resgatar esses países em dificuldades para a sobrevivência do euro são recursos europeus, mas que vêm de quem? Dos países ricos. No fundo, da Alemanha e da França, da Alemanha especialmente. O dinheiro que socorre é o dinheiro alemão. O dinheiro que socorre, que é drenado para socorrer a Grécia, é o dinheiro alemão. E aí, meus amigos, que tem um julgamento conhecido, isso foi o programa de ajuda aprovado pela Angela Merkel para a Grécia, foi objeto de questionamento, aprovado pelo parlamento, foi aprovado pelo governo, não passou pelo parlamento alemão. O governo de ajuda foi objeto de controle de constitucionalidade perante a Corte Constitucional Alemã. A gente falando do direito financeiro, né? Fez um recurso constitucional e levou a Corte Constitucional Alemã, 2012, eu acho, 2010, 11, 12, levou a Corte Constitucional Alemã um argumento de inconstitucionalidade por violação e separação de poderes do plano de ajuda à Grécia. E aí, qual foi a posição das Cortes Constitucionais? Da Corte Constitucional Alemã? E aí eu faço um parêntese. As Cortes Constitucionais, o Judiciário, em momentos de crise, costuma ter, a gente tem essa experiência no Brasil, uma postura amplamente deferente às ações do Executivo. De novo, eu volto a dizer que a gente tem questões de separação de poderes importantes em momentos de crise. Né? Para você saber como a democracia e como o Estado funciona em momentos de crise, a gente realmente tem que ter esse parâmetro, saber como o modelo de separação vai operar numa situação de crise. Qual foi a decisão? Qual foi a decisão da Corte Constitucional Alemã? Olha, que é o tradicional, tá? Eu já discuti isso com os meus alunos na pós, a política econômica, e a gente pode refletir isso no Brasil, a condução da política econômica é sujeita a controle jurisdicional? Eu posso controlar a condução da política econômica juridicamente? E o julgamento da Corte Constitucional Alemã reforçou a ideia geral, que é o que a gente tem aqui. Ele afirmou: a condução da política econômica é objeto de discricionariedade do Poder Executivo. As decisões econômicas fundamentais são discricionárias do Poder Executivo. A Corte Constitucional, porém, não fechou a porta. Ela disse assim: mas eu admito a possibilidade de, em havendo violações, agora eu não me lembro exatamente quais são as violações, eu poder vir a controlar. Essa decisão é facilmente encontrável na internet, tá? A Corte disse: neste momento, nesses argumentos, ela não vai ser controlada pela Corte Constitucional, ela está dentro da discricionariedade do Poder Executivo na condução da política econômica. Mas há um adendo, há uma preocupação na decisão de deixar uma portinha aberta para um momento de controle posterior, não desta, mas se houver violações ao rito. Eu acho que é uma preocupação procedimental. Eu fico devendo para vocês exatamente o detalhe, mas assim, só para dizer que não foi fechada a porta. Agora não, eu não controlo, essa decisão não, mas se houver tais e tais circunstâncias, não quer dizer que no futuro eu não possa vir a controlar em alguns parâmetros. Mas isso esse entendimento da Corte Constitucional Alemã, e que aí salvou o plano da Angela Merkel, enfim, que salvou não interveio, quer dizer, não houve uma intervenção jurídica nisso e o plano foi apurado. É mais ou menos, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aqui na época do Plano Collor. O Plano Collor, ele foi, no momento inicial, ele chegou a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no momento em que ele estava sendo implementado, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo também era objeto de condução de política econômica e que é uma esfera de discricionariedade do Poder Executivo, quer dizer, a condução. Eu diria para vocês que essa matéria econômica, de condução de política econômica, é uma das últimas fronteiras de atividade estatal bem salvaguardada de controle jurisdicional. A gente tem
praticamente nenhum parâmetro. Eu não sei se controlar seria melhor, mas eu só estou dizendo que num judiciário extremamente interventivo, numa tradição judiciária interventiva que a gente tem vivido aí nos últimos anos, você não encontra controle jurisdicional dessa matéria, porque tradicionalmente essas são consideradas decisões políticas fundamentais. E aí, isso os textos discutem um pouco, né? Será que não são mesmo? Quer dizer, será que isso não é uma esfera de democracia pura? Quer dizer, não é algo que só pode ser controlado pela legitimidade democrática? E aí o parlamento, eventualmente, poderia invocar uma atuação nisso, mas eu não teria como fazer controle jurídico um jurídico puro dessas decisões. Eu teria que crer, na época de crises, no funcionamento da democracia e nos instrumentos da democracia. Em épocas de crises, o judiciário não teria o instrumental para assumir a gestão da crise, ou o papel do judiciário numa época de crise seria um papel razoavelmente limitado. Esse é um ponto que se tem discutido, tá? Se efetivamente na crise eu tenho um outro artigo aqui também de um professor grego, né? Em que ele diz que em épocas de crise é a democracia que tem que operar, ou seja, é a relação legislativo-executiva a partir da legitimação democrática que deve exercer o seu papel de forma mais intensa e menos os controles jurídico-formais. O executivo deve fazer valer as suas decisões perante o legislativo. E aí submeter isso a um escrutínio de legitimação democrática, um escrutínio via eleições, via referendo parlamentar, mas não uma probabilidade de controle jurídico forte. O momento de crise não enseja... O momento de crise quase sempre ressurge com o executivo dá as respostas mais rápidas, e o controle disso se deve fazer a partir de parâmetros de legitimação democrática da relação legislativo-executivo. Eu teria pouco espaço para controles jurídicos hard e mais controles jurídicos soft. Enfim, isso tudo, o que isso tudo serve para a gente aqui, né? A gente vive um cenário de crise muito intensa, de várias crises, né, nos últimos tempos. E eu acho que todas essas reflexões são importantes aqui. O problema é de direito, né? O direito mais regulação resolve o problema, ou a gente tem que lutar para ter um espaço de legitimação democrática mais amplo? Eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Só destacando que realmente em momentos de crise o Estado, o direito ele sofre. A crise ela mexe com o direito, a crise ela provoca desestabilização do sistema jurídico, o direito ele precisa achar os caminhos. Eu não estou convencida de que a saída seja mais regulação, que é normalmente a saída mais fácil, ou a primeira saída que se tem. A gente em geral busca no momento de crise, responde à crise às vezes com mais direito, com controles mais intensos, eu não tenho 100% de certeza se esse é o caminho, eu não tenho convicção, não é nem uma coisa assim, não é esse, eu confesso para vocês que eu não tenho uma opinião formada. A única coisa que esse estudo todo de crise, Estado, direito, nessas últimas crises me mostra assim, é que a discussão o Estado anda atrás, o Estado tem como adotar regras prudenciais, vários autores apontam nesse sentido, é preciso que haja mais regras prudenciais, sabendo que as crises virão, mas essas regras prudenciais elas não podem ser faça assim, faça assado, elas têm que operar num nível básico de acomodação, elas não podem ser regras de
se não fizer assim, leva a sanção tal, dos and don'ts, tem que ser parâmetros. Talvez esse seja um caminho, a crise servir, por exemplo, agora eu acho que essa reflexão da crise financeira do Estado, aqui do Estado do Rio, etc., mostra para a gente que a gente tem que ter mais prudência em alguns momentos. A gente fica pensando muito nisso. O que a gente podia ter juridicamente feito para impedir a crise? Né? Por quê? Porque você tem espaços que são espaços de decisão política do gestor. Porque a minha preocupação muito é não matar a democracia, sabe? Eu acho que o direito não pode matar a democracia. O direito tem que conviver com o espaço de decisão política. Existe um espaço de decisão política e que a gente cumpre agora, domingo. Né? Assim, o direito não pode pretender sufocar, porque o problema de você limitar a condição da política econômica, por exemplo, é que tem o risco de sufocar a democracia. Então, eu acho que eu já falei muito, né? Eu não quero avançar muito mais na minha fala, mas, enfim, eu queria compartilhar com vocês hoje, eram essas reflexões sobre direito e crise, mostrar para vocês que já foi produzida essa bibliografia, para quem tiver interesse em estudar essa temática das crises, e tem sido bons trabalhos produzidos, eu já tive bons tanto em monografia, TCC, trabalho de monográfico de conclusão de curso, eu já tive alunos que faziam direito e economia juntos, e aí resolveram falar, por exemplo, tive um aluno que escreveu uma monografia sobre crise, a regulação de derivativos na crise. Nossa, né? Mas ele tinha feito economia junto, então assim, foi ótimo, aprendi pra caramba esse negócio de derivativos. Então, assim, eu já tive dois, um orientando o meu, um orientando do Aragão, fazendo trabalho sobre uma última do Aragão. Ano passado ela defendeu exatamente que instrumentos o Estado deve usar em momentos de crise, que instrumentos jurídicos podem ser aplicados em momentos de crise. Então, a gente tem tido uma produção nessa área das crises muito interessante. O direito das crises é hoje uma realidade, tem estudos sobre isso e é muito legal. Assim, então, era basicamente isso. Eu queria compartilhar com vocês essas reflexões. Eu queria agradecer mais uma vez a gentileza do convite e reiterar aqui a minha alegria de ter partilhado isso com vocês. Enfim, espero que não tenha sido muito caótico. Nós que te agradecemos. Quero dizer que, depois de falar da professora Patrícia Batista, eu vou, obviamente, fazer pequenas entradas, né? Vou fazer aqui pequenas entradas, né, porque ela feriu muito bem o tema, e aí a primeira entrada é dizer que realmente ela, de alguma forma, me fez até ficar emocionado, porque lembrou dos nossos tempos lá, naquela salinha lá da Rua da Quitanda, né? É verdade. E realmente foi uma geração muito boa, porque como ela teve a felicidade de dizer, nós trabalhávamos num excelente ambiente e estudávamos. Eu atalhei aqui, estudávamos bastante, né? Os procuradores jovens à época e os estagiários, portanto, estudantes de direito, nós estudávamos, discutíamos as questões do direito, enfim. Numa época em que os estudantes sentiam menos pressão do que sentem agora em relação à questão da OAB, e estavam efetivamente interessados em debater o direito, até por um certo diletantismo, né? Alguns temas não eram nem da realidade imediata dos estagiários, enfim. Mas foi muito bom recordar, eu agradeço a memória, né? A rememoração, essa reminiscência, porque realmente foi lá atrás num tempo muito bom. Né? Fomos companheiros naquele período e depois nos encontramos aí nas tribunas dos tribunais, das câmaras civis da vida, e agora estamos aqui num momento maravilhoso, muito melhor do que as tribunas das câmaras civis, porque vocês prestaram atenção no que ela pôde falar, coisa que não acontece com os desembargadores, que não prestam atenção, né? E vocês prestaram, e eu vou, como eu disse aqui, fazer apenas pequenas incursões no tema. A primeira coisa que me chama a atenção, depois da fala da professora Patrícia Batista, é que nós, aqui na universidade, eu não sei se vocês aqui, o alunado que está presente, mas a coisa de, salvo engano, 2, 3 meses, o professor Emerson Moura promoveu aqui um seminário
em um seminário de Direito Administrativo, e houve um cine-debate. E justamente o filme do cine-debate era A Grande Aposta. E eu participei, fui encarregado de participar do cine-debate. Então, aproveitei muito o que você falou, porque eu estava sentado justamente nesta mesa aqui, com o professor Paulo Corval e com os alunos participando, assistimos o filme, e depois justamente fomos por esse caminho, né? E fomos pelo caminho que nos pareceu, por assim dizer, o mais claro, né, cristalino, da ausência de regulação, né? Então, colocamos essa questão aqui, colocamos a questão. Parecia até que a gente combinou, né, no café, a gente ficou ali tomando café todo, mas a gente não combinou. Comentamos aqui a questão da caricata representante da agência de risco, porque é o Steve Carell que vai até ela e pergunta: por que você não me avisou? E ela está fumando loucamente, mas eu não tenho que te avisar de nada. O filme realmente é muito interessante. Se você olha para ele, como essa, dá uma lida num texto desse de crise, regulação, etc., e assiste o filme. E assiste o filme. É outra. Quando ela me usa também, ele diz assim: não, mas quem paga, quem assegura, são É. sabe que é o banco, né? Não, como é que ela tá. Eu fiquei assim, não depois de ver o filme. Juridicamente, Mas não depois de ver o filme, mas quando eu comecei a ler sobre crise econômica e as agências de classificação de risco, eu fiquei assim, putz, que porcaria é isso, né? Assim, agora pode dizer AAA, 5A, não tô nem aí, assim, não tem nenhuma. Tem valor real, Não, né, de um valor confiabilidade. real de confiabilidade. Mas o duro é isso, que a minha crítica, desculpa, Marco Antônio, e eu teve, qual é o problema com isso? É que o que eu acabei de dizer, a regulação compartilhada, quer dizer, as corregulações, os instrumentos de regulação compartilhada, em que o poder público cede uma parcela de poder regulatório para entidades da sociedade de modo geral, é bom isso. Isso não é ruim. Assim, investir nisso põe o Estado no parâmetro e transfere uma parte da responsabilidade da coisa pública para a sociedade. Melhora a qualidade democrática. Claro, porque assim, a sociedade que é altamente Estado dependente é uma sociedade pobre. Então, assim, quando você cria instrumentos de regulação compartilhada, lembramos da frase de um aluno do mestrado da Cândido até, que ele era procurador-geral da SUSEP, e depois ele virou até o superintendente da SUSEP. Ele estava estudando um instrumento de transferir para o Sindicato Nacional dos Corretores, ou uma entidade que valha, uma parcela do poder sancionatório. A primeira parte do processo administrativo disciplinar dos corretores de seguro ia ser feito à luz do que a CVM já fazia com os operadores de mercado por esse órgão de classe, entre aspas, né? E qual era a razão disso? Sei lá quantos milhares, algumas dezenas de milhares de corretores de seguro existem no Brasil. Você imagina um aparato estatal que seria ter para você fiscalizar e punir todos os corretores de seguros. Se você puder compartilhar com um órgão representativo da categoria que tem todo o interesse do mundo em que a categoria opere, então assim, você diminui o custo, você aumenta a efetividade da regulação. Então assim, tem boas coisas nisso. E tem bons exemplos na publicidade e propaganda, no Conselho de Regulação de Publicidade e Propaganda, que quando efetivamente a publicidade, ela de alguma forma não está dentro de um padrão de qualidade, de excelência, de comunicação, eles mesmos atuam nas agências, nos veículos de propaganda. Quer dizer, a gente até tem esse modelo já, né? E numa área que é sensível, que é a área de liberdade de expressão, né? Não tem frutificado. O problema é que quando acontece um negócio desse, é como se regredisse. Né? É difícil, mas enfim. Não, que isso, não tem que desculpar, não. E eu estava narrando aqui esse evento que nós tivemos, e por coincidência, a gente não combinou, por coincidência, o evento, o Cine Debate era sobre a grande aposta, e eu tive a felicidade, a honra de participar. Mas já que você falou, nós estamos falando de crise, né? Nós estamos... subjacente do mote, né? O subjacente, o mote do seminário é crise, né? E você falou de Habermas, obviamente que me lembrei, Eduardo, você que é mais velho do que eu, de a crise de legitimação do capitalismo tardio, né? Quer dizer, Habermas deve estar agora beirando os 90 anos, né?
E o Habermas escreveu esse livro fantástico, né? A Crise de Legitimação do Capitalismo Tardio, que, para resumir, se eu tivesse que resumir numa ideia, uma ideia que eu até utilizei quando estava nos meus estudos do doutorado, porque eu acho que o Brasil vive uma crise de legitimação das suas decisões permanente, principalmente na matéria financeira, e aí digo financeira, do direito financeiro propriamente dito, né? E acho que a ideia de você ter no Brasil uma crise de legitimação, um sinônimo de crise de justificação, né, do que se decide, por que se decide, né, por que gastar, por que alocar ali, por que depois transformar em gasto ali, é uma coisa permanente no Brasil, né? E de alguma forma, no exemplo da crise de 2008 e depois no exemplo da crise de 2010, né, e a crise de 2010 com Grécia, Irlanda, Portugal, né? Várias coisas surgiram, né? No caso da Grécia, nós ficamos até com medo porque a Grécia vinha de organizar Olimpíadas, né? Então a gente teve medo aqui que nós, organizando logo em seguida uma Copa do Mundo e organizando depois as Olimpíadas, a gente fosse contaminado por aquele tipo de crise, por aquele tipo de vírus da Grécia, né? Foi até o que foi levantado, de que um dos fatores, não certamente o fator central de desequilíbrio da Grécia, da crise da Grécia, não foi certamente, mas um dos fatores foi ter realizado as Olimpíadas. E aí entra a questão de quê? Da legitimação da decisão de fazer as Olimpíadas, de fazer o famoso grande evento, porque o famoso grande evento, as Olimpíadas e menos a Copa do Mundo, eles têm um puzzle, tem uma charada, né? Qual é a charada? O famoso legado, né? Todo mundo na argumentação para ter o grande evento, principalmente a Olimpíada, vai ter um legado. E ontem, por exemplo, a gente viu na televisão, quando saiu a pergunta para os candidatos a prefeito o que fazer com o legado olímpico, que na verdade não é nem o legado olímpico, é o que fazer com as instalações, ninguém soube responder. E quer dizer, então, a questão do grande evento, ela traz embutida um discurso de que vai ter o legado, e o legado acaba depois virando uma grande charada, para traduzir a palavra puzzle para o nosso idioma, uma grande charada. O que fazer com aquele legado, né? O que fazer para que aquilo não se torne um grande elefante branco e não traga consequências financeiras nefastas, né? E eu me lembro bem que no caso da Grécia, e um pouco até no caso de Portugal, que entrou na União Europeia mais tardiamente, então recebeu menos recursos, menos fundos, né? Se criticou que tanto Grécia quanto Portugal porque fez um outro evento esportivo de futebol, teriam se desequilibrado exatamente por isso, né? E porque não teriam, inclusive, aquilatado o famoso legado. Então, dentro dessa discussão de crise, dentro desse brainstorm que nós estamos fazendo aqui junto com vocês sobre o tema, me veio à cabeça Habermas em relação a esse livro fantástico da crise de legitimação do capitalismo tardio, né? A necessidade que o capitalismo tem, e o nosso sistema é capitalista, né? O sistema ocidental é capitalista, de uma melhor justificação das suas decisões econômicas, das suas decisões financeiras, dos governos dos estados nacionais, dessas decisões, né? E logo em seguida, eu estava prestando muita atenção aqui na fala da professora Patrícia Batista, onde ela trouxe o panorama de que nós vivemos tempos de, como hoje saiu até numa coluna de um famoso jornalista de imprensa escrita, parafraseando o ministro Barroso, vivemos um tempo de judicialização da vida, né? Ele dando notícia que o ministro Barroso teria ido ao escritório onde trabalhou em Washington e teria feito uma palestra exatamente sobre isso. E a professora Batista trouxe justamente uma derivação disso, né? Porque temos uma judicialização da vida, mas quando chega no momento da crise, né, o Poder Judiciário, apesar de ter uma atuação muito grande, em algumas situações até a pecha de ativista, o Poder Judiciário é diferente ao Executivo. Ainda bem, né? Porque o Poder Judiciário tem um grau de accountability muito reduzido, não é? Não, eu diria até reduzido, né?
porque a gente não, principalmente em países como o Brasil, que são democracias, né, de segunda, terceira onda, né, o grau de justificação das decisões judiciais, que tem que ser as fundamentações das decisões, para poder elevar o grau de accountability, é muito pequeno, né? Então, realmente, nesses casos, eu creio que existe uma justificação jurídica, justificação até política, da ciência política, para que o Poder Judiciário seja mais deferente aos arranjos, às decisões, às políticas que o Executivo, até em algumas situações como nós vivemos, né, do Plano Collor, por medida provisória, quer dizer, entra naquele contexto de que todo Executivo tem que ter um ato imediato para lançar mão, não pode esperar o processo legislativo ordinário, não poderia esperar o processo legislativo ordinário. E aquela época foi um bom exemplo, foi feito por medida provisória e a situação que você colocou, o Supremo Tribunal Federal foi e placitou, né? E interessante essa discussão, esse tema que você levantou, como eu acabei de falar, a questão da accountability, eu acho que tem que ser assim mesmo, a accountability do Poder Judiciário é muito reduzida para ele poder ter um papel de protagonista nessa situação de crise. Agora, acho que essa atuação do Poder Judiciário, com essa observação que eu fiz, é também uma questão de intensidade do controle. Não só na crise, mas a própria atividade, como você falou, do Conselho Monetário Nacional, ou das famosas atas do Banco Central, que envolvem a regulação dessa atividade, né? Realmente é onde o Poder Judiciário penetra menos, né? E aí a gente teria que dizer, dentro da teoria que nós hoje comungamos, que não existe lugar onde o Estado de Direito, o controle judicial não penetre. Todavia, a intensidade do controle é como se a gente utilizasse uma minuteria, né? Aquela que aumenta e diminui a luz, daquelas luzes que permitem ficar mais altas e mais baixas. Nesses casos, né, da regulação econômica, da regulação financeira, né, desse tipo de regulação, a intensidade do controle judicial é menor. Né? A intensidade do controle judicial é menor. E também porque de trás disso, novamente, está envolvida a questão da accountability, né? Aquela ideia de que aquelas autoridades que estão ali nomeadas, né, foram indicadas por um presidente da República e tiveram perante o Poder Legislativo, né, e se tornaram diretores de Banco Central, se tornaram presidentes de Banco Central, e se beneficiam justamente disso, dessa accountability da autoridade eleita que os indicou e de estar perante os representantes do povo, né? E os representantes do povo, ao final da sabatina, os confirmarem como diretores de Banco Central, de BNDES. Então, isso tem, de novo, a questão da accountability. A questão ainda nessa questão do Poder Judiciário, foi muito interessante a professora Patrícia Batista lembrar da atuação do Tribunal Constitucional Federal Alemão na situação da crise da Grécia e dos outros países, onde a Alemanha realmente fazia um aporte de dinheiro muito grande, e por uma reclamação, por um recurso constitucional de um cidadão e de um grupo de cidadãos, é que a questão chegou ao Tribunal Constitucional Federal Alemão. Uma das coisas que o Tribunal Constitucional Federal Alemão não abriu mão e fez questão de colocar no acórdão a soberania orçamentária do legislador. Né? Por mais que você tivesse ali, como você tem, um governo parlamentarista, porque o presidente da República da Alemanha é chefe de Estado, não é chefe de governo, por mais que você tenha um governo parlamentarista, quer dizer, um governo, um poder executivo tirado das entranhas do parlamento, do partido que ganha as eleições, né? Ali não é parlamento, o parlamento está do outro lado da rua, né? O parlamento que exerce a soberania orçamentária da nação não é o governo. Não é o governo de gabinete, é o parlamento como um todo, inclusive com oposição, inclusive com minoria. Então isso está muito bem consignado lá no acordo do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que realmente não interveio, manteve a atuação do governo de gabinete, mas fez questão de dizer o seguinte: olha, pode chegar numa zona sensível aí, que é aquela questão da tripartição que você falou, pode chegar na questão de uma zona sensível aí, que é a soberania orçamentária do legislador. Isso aí não tem como tirar, nós não vamos abrir mão, né? É um pouco que a gente estava falando, como o direito financeiro de repente, né, acendeu, né? Esse era um assunto que a gente estava comentando antes,
que é o direito financeiro é um primo pobre, o direito tributário não é mais, né? Por conta da percepção de que o equilíbrio financeiro orçamentário é fundamental para a manutenção do Estado democrático de direito. Então, assim, é muito curioso isso. O direito financeiro durante anos nem existiu, assim. Era ciência das finanças. Era ciência das finanças com baleeiro, não tinha... Está no centro dos nossos... Né, de repente virou o centro da vida política brasileira. Não só no Brasil. Não, mas é no nosso caso aqui, peculiarmente, o centro da vida política nacional girou nos últimos anos e tal, em todo o direito. Quem diria, né? Quem te viu, quem te vê. Não é perimetral que caiu não, mas quem te viu, quem te vê, né? Para minha felicidade, eu quero dizer, para meu gal, como diriam os antigos, para meu gal de júbilo, né? Que eu sou muito mais financeirista do que tributarista, né? Eu deixei de ser tributarista quando eu não consegui ficar rico. Aí eu falei, eu vou tratar de uma coisa que seja mais profícua para o meu país, com as minhas ideias. E para já no caminho de terminar essa minha inserção aqui, né? Ainda tratando da questão da atuação do judiciário durante as crises, e concordando, como vocês já devem ter percebido, totalmente com o que a professora falou, e dando até o argumento da accountability aqui em relação ao judiciário ser mais deferente ao executivo e ao arranjo que o executivo faz com o legislativo, mas, de novo, tratar dessa questão que, por mais que esse papel do judiciário possa significar um controle, para usar um termo que nós usamos muito no início dos anos 2000, lá na nossa querida Casa de Direito, que é a UERJ, por mais que isso possa significar um controle débil, né, há, em algum momento, a possibilidade de o judiciário fazer um controle que seja significativo para os direitos fundamentais. E o caso do Plano Collor é emblemático. Naquele caso, por mais que o Supremo tenha sido deferente à questão do momento de grande investimento econômico, como diz a própria Constituição ao justificar o empréstimo compulsório, né? Mas o Supremo podia ter deliberado melhor sobre o núcleo essencial da propriedade das pessoas, né? Aí poderia, sim, se tratando de núcleo essencial do direito fundamental de propriedade de quê? Os ativos econômicos que você tinha na sua conta. Poderia ter feito um debate mais rico e uma justificação melhor da decisão. Não chegar a interferir e dizer, olha, eu vou interferir totalmente, né, nesse plano econômico. Voltamos ao início da conversa. A justificação da decisão judicial do Supremo poderia ter sido outra, a partir de um processo de deliberação onde os argumentos fossem racionalmente colocados, né, e que vencesse efetivamente o melhor argumento. Que, repito, tantos anos depois, ainda temos dúvida qual foi a figura jurídica que foi empregada, qual foi a âncora de figura jurídica que foi empregada para aquilo. E, para terminar, eu creio que realmente, como a professora Patrícia falou, não há uma solução pronta, se menos regulação, se mais regulação, porque ainda assim, no caso da crise de 2008, como ela apresentou aqui, ainda que seja uma voz minoritária, né, uma corrente minoritária, mas apareceu a corrente contrária, dizendo, não, foi um excesso de regulação. De excesso de intervenção, excesso de regulação, não o contrário, a ausência de regulação. E eu creio que talvez a saída tenha sido algo que eu tenho aqui dito, de tentado incutir, tentado levantar a bandeira, não que eu seja o único que pensa assim, mas o aprimoramento das instituições, né? Nós não podemos nos conformar com um discurso que diz o seguinte, não, tudo está bem, os tribunais estão com as portas abertas, o Congresso o Legislativo está funcionando, mas como está funcionando? Como os tribunais estão com as portas abertas? Né? As decisões têm sido lógicas e racionais, as decisões têm sido passíveis de controle intersubjetivo, né? O Legislativo não está com as portas trancadas porque não há Forças Armadas fechando o Congresso, mas o que o Legislativo tem discutido, o que o Legislativo tem decidido? Essa semana mesmo um dos candidatos a prefeito falou, e todo mundo ficou sabendo, que por quase que um discute se aprovava a anistia de Caixa 2, numa sessão esvaziada. Então qual é a solução, inclusive, para essa questão que a professora versou e que disse, não tenho certeza, acho que ninguém tem se é mais regulação ou menos regulação? Aprimoramento.
aprimoramento das instituições. Nós não podemos nos conformar que, né, depois de quase 3 décadas de redemocratização, está tudo feito, o trabalho está acabado, o trabalho está finalizado. Não, pelo contrário, só dizer que os tribunais estão abertos, o parlamento está funcionando, é insuficiente, né? Precisamos aprimorar. Quero reiterar o agradecimento para estar aqui hoje, dividir a mesa com a professora Patrícia Batista, minha querida amiga, com o meu querido amigo Eduardo e com o meu querido amigo Matheus. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, as palavras elogiosas do professor Eduardo. É um desafio estar aqui depois de 2 falas de 2 gigantes e 2 pessoas que eu admiro academicamente, pessoalmente. Eu estou aqui hoje para falar. O tema da mesa é a crise do Estado e os desafios da administração pública. Crise econômica, as causas são múltiplas e se discute até hoje o que causa uma crise. Eu não estou aqui para falar de causa da crise, mas quando a gente vai falar de recuperação da crise, a gente pensa no Estado. O Estado tem alguma ou quase toda a responsabilidade de nos tirar desse buraco. E quando a gente pensa em Estado, a gente pensa logo em 2 coisas, corrupção e ineficiência. Se o Estado tem que tirar a gente do buraco, a gente está na mão de uma entidade que a gente considera corrupta e ineficiente. Não estou aqui para falar também nem de corrupção nem de ineficiência, eu estou aqui para falar de um que eu considero um terceiro problema, que o Estado tem que estar atento para nos tirar da crise, que é a captura regulatória, que eu já vou definir em breve. Em 1971, o George Stigler, um economista da Universidade de Chicago, desenvolve um texto em que em nenhum momento ele fala em captura regulatória, ele não fala nesse conceito, mas que é tido pela literatura como um dos textos seminais, embora não o primeiro, mas o que ficou mais famoso, e ele chama de a teoria da regulação econômica, em que ele vai analisar, a partir da ciência econômica, o fenômeno da regulação num sentido muito mais amplo do que hoje a gente utiliza, regulação como intervenção do Estado na economia, de uma maneira mais ampla. Talvez tirando o que hoje a gente considera empresa estatal, até porque isso não é muito a realidade dos Estados Unidos em que ele analisava, mas tirando esse exemplo específico, quase todas as outras intervenções do Estado na economia vão cair nesse guarda-chuva de regulação, e ele vai dizer, a regulação é um bem que está sujeito à oferta e à demanda. O Estado oferta regulação, ou o agente público oferta regulação, alguém demanda, esse alguém pode ser a indústria ou uma entidade de classe, alguém privado vai demandar e vai haver aí uma troca. O Stigler vai dizer, o Estado pode ser considerado como uma ameaça ou um recurso para o ente privado. Ele pode ser aquele que toma, aquele que obriga, ou ele pode ser aquele que dá, aquele que permite ou que desonera. E aí a questão central do texto é quem vai receber o ônus e quem vai receber o bônus da regulação. E ele vai dizer que essa relação é muito influenciada pela teoria do rent-seeking. Ele escreve na década de 70, a ideia do rent-seeking vem de um texto de 67, do Tullock. O que é o rent-seeking, brevemente, para não me alongar, é o lobby ou a pressão que é feita sobre o governo para tomar alguma decisão. E esse lobby e essa pressão envolve recursos. E esses recursos são usados exclusivamente para se forçar esse direcionamento de decisão. Ele não é feito para produzir nenhuma riqueza. Por isso que é a busca de renda. Numa metáfora que uma vez um professor de economia meu fez, você querer tomar uma fatia maior do bolo sem botar nenhuma farinha. Você só quer tomar mais para cima e você não está fazendo o bolo crescer. Então, isso é o comportamento de rent-seeking. E o Stigler, muito influenciado por essas ideias de rent-seeking, e a palavra rent-seeking vem também da década de 70, com a Anne Krieger, ela, em 74, escreve um texto a partir das ideias do Tullock, que também não fala na palavra rent-seeking, mas é o criador do conceito, ela coloca esse rótulo. O Stigler vai dizer que o rent-seeking é a máquina que faz gerar a captura regulatória. Ele vai dizer, a regulação é adquirida pela indústria ou pelas entidades de classe, embora seja mais raro, e é desenhada e operada para o seu benefício.
E o conceito de captura regulatória contemporâneo que nós temos, não é da época do Stigler, mas evoluindo a teoria, é o desvio intencional, e a intencionalidade é muito importante nesse caso, por parte do regulado, para que a regulação saia do interesse público para o interesse que na literatura, numa tradução literal, seria um interesse especial, mas seria um interesse privado, o interesse próprio do regulado. E com isso o Stigler rompe com duas visões tradicionais da regulação, que a gente utiliza até hoje, inclusive. A primeira é de que a regulação é feita para servir o interesse público, era o que se tinha na época, a regulação é feita para servir o interesse público, e toda regulação que não serve o interesse público é porque deu errado em algum momento. É uma desnaturação do que deveria ter sido. E a segunda é, a regulação é um fenômeno advindo do processo político, e o processo político é irracional, a gente não consegue racionalizar o processo político. E o Stigler vai romper e vai dizer que a captura regulatória e o fenômeno da regulação, que está permeado pela captura regulatória, é muito bem explicado pelo processo político, que sim, há uma racionalidade nele, e essa racionalidade é a racionalidade econômica, e os agentes públicos, os agentes políticos vão tentar maximizar os seus benefícios. Então, ele consegue aí traçar, muito influenciado pela escola da Public Choice, ele vai conseguir traçar uma racionalidade por trás das decisões regulatórias. Tudo bem, há uma demanda e há uma oferta, mas há uma oferta de quê? O que o Estado tem a oferecer para essas pessoas reguladas? O Stigler separa em 4 coisas principais. O primeiro, o subsídio direto, é o mais óbvio, receber dinheiro ou incentivos fiscais a deixar de cobrar, seria um benefício mais óbvio. Você dá dinheiro para alguém, é óbvio que você está favorecendo essa pessoa, e o comportamento de rate seeking faria que o Estado direcionasse mais dinheiro para determinado grupo em detrimento de outro. O segundo, já menos óbvio, é a criação de barreiras de entrada em determinados mercados. Toda empresa, o sonho dela é ser um monopólio, porque sendo um monopólio ela consegue usufruir daquele mercado consumidor da maneira que melhor lhe aprouver. Não podendo ser um monopólio, a gente proíbe monopólio, ela quer chegar o mais próximo disso. E se você proíbe com uma barreira de entrada, usando a autoridade do Estado, você tem menos jogadores nesse mercado, e com menos jogadores você vai garantir uma fatia maior do mercado e maior lucro. Então, essa também é uma possibilidade de benefício que o Estado tem a oferecer para o regulado. A terceira é a regulação de bens substitutos e bens complementares. O que são bens substitutos e bens complementares? Ele usa o exemplo do produtor de manteiga. O produtor de manteiga quer que o Estado dificulte a produção de margarina porque é seu competidor, mas em compensação ele quer que o Estado promova e incentive a produção de pão, porque manteiga sem pão não faz muito sentido, então é o bem complementar. Então, também o Estado tem isso a oferecer, a regulação de bens substitutos e bens complementares. E a quarta é a fixação de preços, utilizar da autoridade estatal para fixar preços, e aí você rompe com a ideia de livre mercado, de a guerra dos preços para conquistar o mercado consumidor, você, obviamente, fixar um preço que seja lucrativo a partir da autoridade do Estado é uma boa ideia também, um belo benefício para o Estado. E aí a questão é como conseguir esses benefícios. A primeira, óbvia, conclusão é por meio de corrupção. Há meios ilícitos, obviamente você pode conseguir esses benefícios, mas meios ilícitos são relativamente mais fáceis de se identificar e relativamente mais fáceis de combater. O que eu estou aqui hoje para discutir são os meios cinzentos, os meios semilícitos, os meios que não são proibidos, mas são imorais. E como isso pode ser feito? Antes de entrar no como pode ser feito, há uma teoria muito interessante de 2013, de um professor de Harvard, Lawrence Lessig, e ele vai falar de 2 tipos de corrupção. Da corrupção pessoal, da corrupção que nós conhecemos, obter uma vantagem para si, um agente público que se corrompe para obter dinheiro para botar na conta da Suíça dele e viver a vida dele feliz e contente, e o que ele chama de corrupção institucional, que é a corrupção para conseguir benefícios, mas não para si, mas para fazer com que a máquina ande.
E aí ele faz o texto tem uma formatação curiosa, ele vai falando de uma terra fictícia, em que ele inventa um nome bonitinho, e ele vai falando, o presidente da terra tal precisa mais do dinheiro do que do beneplácito dos seus eleitores, ele precisa mais do financiamento de campanha do que de um voto individual, de convencer as pessoas efetivamente a votar nele. E ele vai redigindo o texto e depois de 2 páginas ele repete o texto trocando o nome da tal terra fictícia por Estados Unidos. Ele vai falando, o presidente dos Estados Unidos para se eleger precisa mais do financiamento de campanha, e assim vai. E a corrupção institucional é exatamente essa. Ele não só se corrompe porque ele quer o benefício, mas ele se corrompe porque, se ele não se corromper, ele não vai chegar onde ele quer. E a máquina pública não vai andar do jeito que deveria andar. Então, essa corrupção institucional é um benefício não para si, pessoa individual, mas um benefício para a sua figura, a sua autoridade e o sucesso do andamento das instituições. E esses meios quase lícitos podem, em alguns exemplos, ser exemplos de corrupção institucional. Mas como conseguir esses benefícios de maneiras lícitas, apesar de imorais? E aí a literatura é quase paranoica, cria diversos exemplos de tentativas de se conseguir capturar o regulador. Vou falar de algumas, mas sem nenhuma pretensão de esgotá-las. A primeira, por exemplo, é a captura cultural. O que seria a captura cultural? O regulador, um membro de uma agência reguladora ou membro de um departamento, de um órgão da administração, que regula um mercado específico, ele vive a realidade daquele mercado com as pessoas daquele mercado, inclusive com os membros do mercado regulado. Eles vão ter interesses parecidos, vão fazer faculdade juntos, vão ter uma vida em comum, e eles começam a compartilhar visões de mundo, compartilhar a cultura, e eles começam a ver o mundo daquela maneira. Se pensar que, por exemplo, um diretor da Anatel deve ter feito engenharia de telecomunicações junto com um diretor de uma grande operadora de telecomunicações, isso não é nenhuma ideia absurda. Eles devem ser amigos, eles devem jantar juntos, os filhos dele possivelmente estudam na mesma escola, e eles começam a compartilhar visões de mundo parecidas, e nessa, sem perceber, o regulador está tomando decisões a partir da visão de mundo que não necessariamente é a do interesse público, apesar dele crer piamente que é. Outra parecida é a captura epistêmica. A captura epistêmica é uma ideia do professor Vermilye, também de Harvard, em que ele, regulador, recebe muito mais informação do regulado do que, por exemplo, da indústria, do que do consumidor. E se você recebe um volume de informação, você vai ficando enviesado, e a partir desse enviesamento você começa a ver também o mundo a partir de determinadas lentes que você não consegue se desgrudar, e você começa a tomar decisões que não são necessariamente do interesse público, apesar de você achar que essas decisões são as melhores. Então percebam, diferente da corrupção, em que você sabe que você está fugindo do interesse público porque você quer algum benefício pessoal, a captura regulatória pode ser muito mais perversa. Ela pode fazer com que as decisões sejam tomadas se pensando no interesse público. Há também a possibilidade do que a literatura chamou de revolving doors, ou porta giratória, que é, imagina, no nosso ordenamento, os diretores de agência reguladora são mandatários, e assim que o mandato acaba, eles têm um período de quarentena em que eles não podem participar do mercado de trabalho, mas em algum momento essa quarentena cai, e você não vai imaginar que uma pessoa que teve um mandato de alguns anos e continua recebendo pela quarentena, que tem aí 6, 7, 8 anos de carreira, que essa pessoa vai se aposentar e viver viajando. Ela tem que trabalhar, e imagina uma pessoa altamente qualificada em um setor muito específico, onde ela tem possibilidade de arranjar emprego no setor regulado. E se ela só tem, depois que sair da carreira pública, a possibilidade de entrar no setor regulado, é óbvio que ela não vai tomar decisões enquanto agente público contra esse setor regulado, porque ela não vai querer a ira dos futuros empregadores dela. Então essa também é uma maneira de captura. Há várias outras, mas eu escolhi essas porque essas são sutis, são sutilezas, não são ilícitas, não há nenhuma ilicitude nisso. Até o sistema é desenhado para isso. Por exemplo, a captura epistêmica, o sistema é desenhado para isso. É o volume de informação que a agência recebe, ou qualquer outro órgão da administração,
obviamente, vem de uma organização maior das empresas. As empresas conseguem se organizar melhor para oferecer essas informações do que o particular, do que o consumidor, ou até mesmo associações de consumidores. Então, é óbvio que o volume de informação recebido vai ser desproporcional. Então, eu pensei os exemplos mais sutis de captura regulatória. Ok, falei dos benefícios, falei de algumas possibilidades de consegui-lo, mas o que isso tem a ver com a crise? E aí eu volto para o início da minha fala, em que o Estado é o responsável, muitas vezes, por tirar um país da crise, e no contexto de crise, a preponderância, o protagonismo do Estado vai aumentar e, consequentemente, as oportunidades de captura vão surgir em maior quantidade, em maior frequência. Então, no momento de crise, fica especialmente complicado, especialmente sensível o tema da captura. Acho que é uma ideia tranquila de entender, mas e o que o direito tem a ver com isso? O que nós, como juristas, temos a oferecer para essa discussão aparentemente política, econômica e institucional? Bom, é o direito que vai cristalizar normas que vão reger processos de tomada de decisão, e eu acho que aqui a gente tem que fugir um pouco do principialismo, né? Não adianta a gente falar em princípio da moralidade, em princípio da eficiência, se a gente não faz coisas mais concretas, desenha artifícios mais concretos para combater isso. É óbvio que a gente quer um Estado eficiente, é óbvio que a gente quer um Estado e agentes públicos que obedeçam a uma moralidade, mas tudo bem, o que tomar de decisões concretas? Há muitas coisas sendo desenvolvidas no âmbito da regulação que, embora não sejam nominalmente endereçadas para combater a captura regulatória, eu trabalho como hipótese que servem também para evitar esse fenômeno. Uma delas é a análise de impacto regulatório. É um fenômeno que vem se desenvolvendo desde a década de 80, mas principalmente a partir de 97, com um protagonismo da OCDE. A Associação do Pacífico também tem desenvolvido ideias nesse sentido, e se a gente pega a OCDE e a Associação do Pacífico, estão incluídas nessas duas organizações as 17 das 20 maiores economias do mundo. O Brasil não é uma dessas, porque o Brasil não é membro da OCDE, mas a gente vê que os países mais economicamente preponderantes têm se preocupado em fazer melhor regulação. O discurso da análise de impacto regulatório, especificamente, é mais voltado para frear o Estado, mas eu defendo que, além de frear o Estado, ele também é capaz de frear o particular. Tudo bem. E o que é a análise de impacto regulatório? Eu a separo em 3 eixos: a racionalização do processo decisório, análise de custo-benefício, principalmente, mas não só, também a participação dos stakeholders, de todos os envolvidos nos processos e todos os afetados pela regulação. Eles têm que ter voz, e isso, obviamente, vai ajudar na captura epistêmica, porque mais volume de informação de mais partes vai passar a ser recebido. E transparência, uma organização da informação. Não adianta só ser transparente. Se a gente olhar orçamento, é para rir, porque um leigo não entende nada. Então, assim, não adianta só publicizar se você não torna aquilo inteligível para um público minimamente qualificado. Então, além disso, a análise de impacto regulatório vai trabalhar a transparência de um ponto de vista racional, de um ponto de vista compreensível. Mas não só. Dentro do âmbito da OCDE, outros temas começam a ser inseridos, como sustentabilidade. A partir de 2013, há um documento exigindo que os processos de tomada de decisão se foquem na sustentabilidade, e a sustentabilidade é um obstáculo para uma busca desenfreada por lucro. E outro tema mais recente é a justiça social, equilíbrios salariais, a não exploração da mão de obra. Isso tudo vem sendo inserido num discurso regulatório por esses países e por essas organizações, para que a gente consiga racionalizar um processo de tomada de decisão que deixe bem claro o que nós entendemos por interesse público, para que esse desvio das decisões do interesse público para o interesse privado seja dificultado. Se a gente tem clareza do que nós queremos e do que nós precisamos e entendemos como interesse público, e o que nós podemos fazer, mas de maneira economicamente racional, fica muito mais fácil
a gente tomar decisões, e o direito tem a oferecer esse papel de cristalizar, de internalizar, sobretudo, essas recomendações. Não são normas cogentes, elas não têm obrigatoriamente força, mas por uma questão até de institucionalização, de gerar confiança no mercado e na dinâmica econômica internacional, a maioria dos países tem adotado alguma forma desses fenômenos que eu comentei. Então, o direito tem a oferecer pensar a realidade de cada país, porque, obviamente, a nossa realidade de separação de poderes, a nossa realidade socioeconômica, a nossa realidade geográfica não é a mesma de todos esses países. Então, nós temos que pensar esses instrumentos a partir da nossa realidade, e o papel do jurista é, obviamente, pensar a realidade do nosso ordenamento jurídico, de uma Constituição prolixa, de uma Constituição garantista, dirigente, em comparação, por exemplo, a uma Constituição dos Estados Unidos, que é muito sucinta, muito flexível, ou do Reino Unido, por exemplo, que é um documento histórico que nem tem lá muita cara de Constituição. Então, a gente tem que pensar a nossa realidade, e o jurista serve nesse contexto, nesse discurso, para pensar a nossa realidade. São essas considerações breves. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar nessa mesa qualificadíssima. Obrigado pela atenção dos que conseguiram ficar aqui sexta-feira até essa hora. Então, fica aberto o debate, observações, comentários, esclarecimentos, curiosidades. Primeiro, parabéns pela sua exposição, bem clara, bem sóbria, assim, bem pertinente. Gostei muito da abordagem que você fez, né? Você foi mais para a solução, mas eu queria voltar só um pouco para a questão das causas da crise, porque quando você está no filme, no Minha Costa, até falaram da cena, né, que eles fazem uma caricatura de uma agente de uma agência de regulação, que ela estava lá em Las Vegas, né, que estava na beira da piscina, e eles estavam conversando, e ela falou que ela estava justamente lá para tentar um emprego em uma das instituições financeiras que estavam lá, né, fazendo exposições, em bancos, se não me engano. Eu acho que isso tem a ver com a sua fala, né, de captura, porque o filme ele passa a ideia que os Estados Unidos eles têm uma posição muito leviana quanto a essa questão da captura, né? Porque até um dos personagens principais ele indaga isso para ela, fala, como é que você está querendo ser contratada agora por uma instituição financeira se você ainda trabalha para uma instituição regulatória? E ela meio que dá de ombros, fala, mas não tem problema nenhum, é como se fosse um costume, né? Eu não sei se isso ainda está assim nos Estados Unidos, né? Você que direciona um olhar para o direito comparado, né? Você está muito com os Estados Unidos, acho que você vai conseguir responder isso, como é que está a situação da captura lá agora, nesse sentido, e qual foi a importância dessa atuação leviana de permitir a captura assim tão descaradamente, né, naquela crise que qual foi o papel? Agradeço os elogios e agradeço a pergunta. No sentido dessa captura de revolving doors, que é essa entrada e saída do regulador no mercado de trabalho, e se a gente pensar um exemplo concreto, o nosso ministro da Fazenda, não vou lembrar o nome dele, mas aquele que não durou muito, da Dilma, e era do Bradesco, Levi. O Levi, depois de ser ministro da Fazenda, ele foi para o FMI ou para o Banco Mundial, foi para alguma dessas instituições financeiras internacionais, e é um exemplo claro de uma pessoa que é um agente público que está exercendo o cargo e logo depois ele tem que arranjar emprego em algum lugar, e você vê que você não dá para tomar decisões muito drásticas se você depende de uma percepção do mercado a seu favor. Então, eu acho que, nesse sentido, o problema não está resolvido nem lá nem aqui. A gente tenta mitigar isso com o Instituto da Quarentena, mas também é atrasar o problema, eu acho que não resolve. Agora, por que eu acho que a análise de impacto regulatório serve para mitigar isso de uma maneira um pouco mais eficaz? Porque esse problema, na minha ideia, é insolúvel do ponto de vista do regulador.
ele vai dessa maneira sempre pensar no futuro dele. É uma questão de sobrevivência. Mas se você cria mecanismos de explicitar as decisões, de conseguir apontar melhor onde estão os erros, você cria mecanismos de controle externo. Porque hoje as decisões regulatórias são muito específicas. Se você pegar para ler, ou se eu mesmo que estudo regulação pego para ler uma decisão da ANP, da Anatel, da ANEEL, são vocábulos muito específicos, ideias muito específicas, e assim, coisas de engenharia mesmo. Então, assim, não dá para... É uma coisa incompreensível. Então, é utopia acreditar que um membro do Ministério Público, que um membro do Judiciário vai conseguir olhar aquilo, entender e ver que ali é um erro. Então, por que a análise de impacto regulatório consegue mitigar isso? Porque ela vai apresentar as ideias de maneira mais clara e ela vai apresentar várias ideias e vários posicionamentos e aí controles externos. Eu, você, nós como sociedade, o Ministério Público e o Poder Judiciário vão ter uma compreensão melhor. Então, mesmo que o regulador caia nessa armadilha do revolving doors, você ainda vai poder fazer um controle externo. Controle interno eu não consigo vislumbrar nada melhor do que uma quarentena, por exemplo. Os Estados Unidos eles têm 2 tipos de agência e aí o grau de independência varia um pouco e te confesso que não conheço especificamente o caso das agências, de cada agência lá, mas acredito que tem algum mecanismo de evitar essa fuga imediata, assim, o fim do mandato e o prosseguimento. Mas também tudo é transitório, não dá para você também, do ponto de vista social, você sustentar uma pessoa a vida inteira porque ela trabalhou 4 anos como reguladora. Você não pode manter ela mais 20, 30 anos até ela se aposentar. Então, assim, você tem que uma hora soltar ela para o mercado. Então, mesmo que haja, não tem muito o que fazer, na minha opinião. Alguém mais? Registro a presença aqui do professor Paulo Roberto Corval, vice-chefe do Departamento de Direito Público, que sempre está presente, e também parceiro acadêmico do professor Marco Antônio Macedo, nesse trabalho de fazer do direito tributário e financeiro aqui na instituição uma área extremamente fértil em produção e reflexão. Alguém mais? Se não tem ninguém mais para perguntar, dado o avançado da hora, como é de praxe falar sempre nesses eventos, vamos dar por encerrado o evento, mas eu queria chamar a nossa querida Márcia del Castel, e realmente não é por uma questão assim de politesse, de gentileza. A Márcia vem lutando muito, é uma trabalhadora muito forte para que todo ano a gente consiga ter esse fórum. Eu acho que a gente tem que dar todo o nosso apoio, e eu gostaria que ela fizesse o encerramento oficial do evento agora em 2016. É um exemplo de uma docente que se dedica com muito carinho à atividade docente, dá tudo de si para que isto aconteça. Então acho que ela merece e nos deve esse encerramento. Márcia, a palavra é com você. Agradeço a todos que aqui ainda estão pela presença, alguns na data de ontem e na data de hoje também. Eu acho que a gente está conseguindo com esse fórum, né, sobre discussão Estado, Empresário e Regulação, de uma forma muito ampla, né, e isso a tendência, e eu espero que isso passe a fazer parte e consiga levar a todos que trabalham com o direito de uma maneira geral, seja na graduação, na pós-graduação, né, lato stricto sensu, como a gente teve hoje na discussão da apresentação dos trabalhos, que todos possam interagir e que todos consigam dialogar de uma maneira ampla e interdisciplinar, que eu acho que isso é muito importante. E a gente vê, às vezes, assim, uma discussão muito restrita, muito fechada a um ponto, e nós vimos hoje que nós passamos aqui de uma discussão que já vem, o tema da governança é discutida tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Ontem, muito bem abordado, o professor Matheus esteve ontem, verificou aqui a questão do impacto que tem da atuação das agências reguladoras, né, os pontos discutidos, uma pelo viés da captura, que vem da origem da captura pelo sistema privado, pelas empresas privadas, uma visão de que a captura hoje ela ocorre pelo próprio Estado, se mantendo aí naquilo que ele tirou, aquilo que ele delegou
para outros, ele continua gerenciando, ele continua administrando. A gente vê também uma grande falha da regulação, né, que ela não veio para resolver todos os problemas, temos falhas, são as omissões, discutida ontem, inclusive, a questão de um provável tipificação penal em relação às omissões, e isso vai gerar discussão tanto de uma visão mais ampla do administrador público quanto do administrador privado. Então, esses temas eu acho que são de grande relevância, precisam sim continuar sempre e cada vez mais discutidos e trazidos para o âmbito acadêmico, para que isso seja mais divulgado. Agradeço muito, sempre, de coração, amigo, parceiro, uma pessoa assim maravilhosa, o professor Eduardo Val. Agradeço também o professor Vinícius, que hoje precisou se retirar um pouco mais cedo, também grande parceiro nessa discussão. O professor Gabriel Rached, que, embora licenciado, é sempre ativo no grupo de pesquisa, Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito. E a presença da mesa hoje, professor Matheus, muito obrigada também a participação, o professor Marco Antônio, professora Patrícia, os que antecederam também, e a vocês, e conto com a presença, então, do nosso 5º fórum no ano que vem. Muito obrigada, boa noite a todos.